Saudações a todos. Vamos começar a falar de política e formação política para profissionais de saúde. Quando falamos de política, talvez o primeiro passo para começar a falar de política é entender, na verdade, a que a política se refere. Talvez o curso seja muito mais de formação para exercício do poder do que formação política, simplesmente. Porque a política é uma das formas do exercício de poder. E o que é o poder? O poder nada mais, nada menos é do que a capacidade de fazer com que outra pessoa faça alguma coisa que você deseja. É simples assim. O poder em si não é bom nem mal, ele pode ser exercido de uma forma boa, pode ser exercido de uma forma inadequada. É claro que a concentração dele, considerando as falhas morais presentes em todos os seres humanos, a concentração normalmente pode trazer grandes problemas, a depender da situação, da pessoa que concentrou esse poder. Então é um risco sempre maior você concentrar demais o poder. Ao passo em que, se você distribui melhor esse poder em um grupo ou vários grupos dentro da sociedade, você tem mecanismos de controle que podem auxiliar e evitar maiores problemas. Ainda falando sobre o exercício do poder, é importante observar que em nossa sociedade o profissional de saúde, em especial o médico, ele exerce o poder de muitas formas. Ele é um membro atuante da sociedade. O próprio fato de ser médico ou enfermeiro ou fisioterapeuta, isso coloca o profissional numa posição de orientação em relação a outro, uma posição de cuidador. Existe uma característica inerente à relação médico-paciente, que é a entrega de uma certa quantidade de autonomia na mão daquele que cuida de você. Há uma certa regressão psicológica de qualquer um que se encontra doente. Então essa transição de autoridade faz parte do relacionamento humano e é uma parte importante, por exemplo, do relacionamento entre o doente ou aquele que busca cuidados com a saúde e o seu cuidador, o profissional da saúde, o médico que está ali estabelecendo aquela comunicação, estabelecendo aquela relação. Quais são as formas de exercício do poder? A primeira forma poderia ser dita como forma coercitiva, bélica, político-militar, por exemplo. Então é uma forma de exercício de poder na qual você obriga alguém a fazer o que você deseja. É uma forma classicamente exercida pela polícia, pelos políticos, e ela é a base, ela utiliza como base o poder de coerção física, o poder bélico na maioria das vezes, ou o poder das leis com um anteparo, com um suporte bélico por trás, um suporte bélico que entra de forma jurídica na sociedade. Então, nesse poder ocorre da seguinte forma: faça isso, senão, pontinho, 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 te privarei de tua liberdade, por exemplo, sofrerá uma multa, essa multa será imposta e por aí vai. Então esse é um poder mais coercitivo. O poder ele pode ser do tipo permutativo, mas ele mexe mais com a parte econômica do poder. Faça isso e eu, em troca, te darei tal coisa. Então oferece-se de algum lado uma coisa e de outro lado se oferece outra. Então essa troca estabelece um elo entre a parte contratante e a parte contratada, e ali então se estabelece uma relação de poder enquanto essa troca for eficaz para ambas as partes. Então há ali um contrato, há uma permuta, há uma troca de interesses, e satisfazendo ambas as partes, essa troca tende a se perpetuar. Então há ali um vínculo de poder. A terceira forma de poder é aquela que nós trataremos aqui talvez com um pouquinho mais de cuidado, é a forma de poder intelectual, espiritual, psicológica, cultural. Seria uma forma de poder exercida com base na convicção. Então, uma pessoa convence a outra do que é o certo a ser feito, e a pessoa que executa uma determinada ação o faz
com a convicção de que aquilo que ela faz é o certo a ser feito. E ela não depende de coerção física e não depende de permuta econômica ou troca econômica nenhuma para fazer aquilo que ela está se propondo a fazer e estabelecer esse elo de poder, essa relação. A medicina, de certa forma, ela se estabelece mais nesse último aspecto. Ela trabalha o poder intelectual cultural. O médico prescreve tratamentos, você não vai obrigar a pessoa a ser tratada, você não vai pagá-la para que ela siga suas orientações médicas. Ela segue as orientações achando que aquilo lhe trará um bem. Então, o poder da medicina, classicamente, ele é um poder do tipo intelectual, com base na deliberação, idealmente, entre médico e paciente. Ele pode ser coercitivo? Pode sim, pode ser coercitivo. Em que situação? Numa situação em que o paciente, por exemplo, sofre um distúrbio psiquiátrico grave, precisa ser contido e tomar medicação à força para ser retirado da crise psicótica. Então, é um exemplo de exercício coercitivo de poder pelo médico. O poder pode ser exercido de forma econômica ou permutativa, vamos dizer assim? Pode. Alguns médicos oferecem um certo tipo de plano de fidelidade para os seus pacientes e os pacientes obtêm certos descontos ou certas condições melhores de atendimento mediante certas regras pactuadas. É claro que isso já fica um pouco mais controverso, né? Mas existem essas formas de lidar numa relação médico-paciente. Embora a forma ideal, a forma sempre buscada, mesmo nas situações em que há um componente psiquiátrico grave envolvido, a forma sempre buscada é a forma de poder exercido de forma intelectual. É a forma que lida mais com as convicções. O médico não força, o médico não compra o paciente, o médico busca o convencimento do paciente por meio de seu esclarecimento, de sua informação, né? Então o médico realmente oferece uma visão do que é o melhor para a saúde do paciente e cabe ao paciente, baseado em sua convicção do médico estar certo ou errado disso ser efetivamente bom ou mal para a sua saúde, seguir aquela recomendação. Então, fechando aqui nossa breve exposição, o poder é parte inerente das relações humanas. Ele pode ser exercido de 3 formas. Dessas 3 formas, a forma intelectual do exercício do poder e cultural é a forma idealmente buscada pela medicina. Até o próximo encontro.